Pessoal, tudo bem? Começando aqui, tá? Começando mais uma semana, agora em relação à semana 2. E a semana 2, pessoal, ele tá trazendo novamente os conceitos, tá? De conversões de unidade de medida, agora trazendo uma tabela para conversão de unidade de medida de massa, tá bom? Na aula passada a gente viu conversões em relação a comprimento e em relação à área, tá? Onde você tinha lá as unidades, a unidade central que era o metro, à direita você tinha o decímetro, à esquerda você tinha o decâmetro, né? E aí as medidas nos extremos, lá naquelas tabelas, era o milímetro e o quilômetro, tá? Aqui as unidades mais padrão, tá, de massa é o grama, o miligrama e o quilograma. Novamente, o processo dessa tabela é: se você está convertendo de uma grandeza para qualquer grandeza que esteja mais à direita, a cada salto você multiplica por 10. E se você está numa grandeza e quer converter para outra que está à esquerda, a cada salto você vai dividindo por 10, tá bom? Eu mostrei isso naquela aula. Então, pessoal, esse problema 1, eu detectei um problema nele, tá bom? Então, olha só, esse problema 1, a primeira figura que ele dá um determinado galpão em que ele dá algumas medidas que é impossível, né, para a série de vocês encontrarem as medidas corretas para essa figura. Até tem, mas seriam por meios bem complexos, tá, para vocês. Então eu estou anulando toda essa questão 1, tá bom, pessoal? Isso aqui é uma questão que eu estou anulando e que a gente vai pular e se concentrar justamente na conversão de unidade de medida de massa, que é o problema 2, tá bom? Então, no problema 2 ele fala o seguinte, olha: existem diversas modalidades no esporte que contribuem para uma pessoa manter seu índice de massa corporal, IMC, abreviado, dentro do padrão peso ideal conforme mostra a figura abaixo. Calcule o IMC dos indivíduos A, B e C, depois classifique-os em peso ideal, acima do peso ou faixa de obesidade. Então, pessoal, ele dá essa tabela, essa ilustração. Ele fala que o índice de massa corporal é a divisão do peso da pessoa, tá? Esse peso é em quilogramas, tá bom? E a altura em metros, tá bom, pessoal? Então, o peso ideal, tá escrito aqui, ó, tá meio apagado, mas ó, peso ideal. Ele tá quando a pessoa está num intervalo de 18,5 até 24,9. A pessoa está acima do peso, está entre 25 e 29,9 e está na faixa de obesidade acima de 30 kg por metro quadrado. Então vamos calcular para cada um desses indivíduos, tá? Indivíduo A, indivíduo B, indivíduo C. Eu quero que vocês usem o recurso da calculadora, tá, pessoal? Então olha só, o índice de massa corporal é peso dividido por altura. Então observe o seguinte, qual que é o peso dele? Seria 65 kg. Então vai ser 65 dividido por... E a altura, pessoal, a altura é de 1,8 metros. Então é 1,8, só que vocês têm que levar ao quadrado. Então pensa que isso aqui é a barra de divisão. Vocês vão dividir 65 por 1,8 ao quadrado. Vou pôr o resultado aqui. Antes de fazer essa divisão, pessoal, você tem que calcular 1,8 ao quadrado. O que é isso? É uma potência. Você não vai fazer 1,8 vezes 2. 1,8 ao quadrado é 1,8 vezes 1,8, tá bom? Então, se a gente fizer essa operação, 1,8, né, usando o recurso da calculadora, 1,8 vezes 1,8, 3,24. Então, vou dividir 65 por 3,24, tá? E o resultado, eu sempre tenho que colocar quilogramas por metro quadrado. Afinal, estou dividindo a grandeza quilograma pela grandeza metro, tá? E como tá, eu estou pegando essa medida e elevando ao quadrado, por isso que fica metro ao quadrado. E o resultado, pessoal, é igual a 65, né? Bora fazer a divisão. 65 dividido por 3,24 vai ser um total de 20,06 aproximadamente. Então, 20,06 km por metro quadrado. Mesmo procedimento aqui, a pessoa tem 89 kg e eu vou dividir por 1,65 elevado ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 89 dividido por 1,65 ao quadrado, é 1,65 vezes 1,65. 2,722, tá? Aproximando. Então, 2,722
722, que dá aproximadamente essa divisão. Vou colocar um igual aqui, fazendo a divisão. 89 dividido por 2,722, 32,69. Então, 32,29 quilograma, né? Quilograma por metro quadrado. E por último, pessoal, a pessoa pesa 70 quilogramas. Ó, se tivesse em outra unidade de medida, era importante eu fazer conversão, tá bom? Então, eu tinha que fazer uma conversão aí, ou do peso da pessoa, né? Para quilogramas, tá bom? Mas como tu tá em quilograma, não tem problema. E como a altura também está em metros, ó, todas estão em metros, também não tem problema. Caso contrário, eu tinha que fazer uma conversão antes. Isso aqui vai ser 70 dividido por 1,57 ao quadrado. Então, observa aqui. 1,57. Ó, vou ensinar para vocês outro recurso. Tá vendo esse quadradinho aqui com alguns números estranhos dentro? É um recurso que vocês podem estar utilizando. Ó. Quando vocês abrirem, isso aqui se chama calculadora científica. Tá vendo esse X e Y aqui? Ó? Quando você clica nele, ele vai abrir colocar esse chapéuzinho e um parênteses. Dentro desse parênteses, vocês colocam justamente o expoente e fecha o parênteses. Isso aqui é 1,57 elevado ao quadrado, que dá 2,464. Então, 2,464 e tem um índice de massa corporal igual a, fazendo a divisão, tá? Aqui é normal, 70 dividido por 2,464, 28,40. 28,4, né? 44. Então, quilogramas por metro quadrado. Então, ele pediu para classificar, né? O peso, então, acima do peso e tal. Então, ó, 20 tá dentro dessa faixa aqui. Então, esse cara tá no peso ideal, tá bom? Esse cara aqui tem 32, ó. Acima de 30 é a obesidade. Então, esse cara tá obeso, tá bom? E esse cara aqui, o C, tá na faixa de até 28. Então, ele, ó, tá acima do peso, certo, pessoal? Então, classificamos. Agora, vamos ao problema de em seguida ao E. Então, olha só. Uma competição de atletismo foi disputada por 3 atletas em 2 baterias. Na bateria 1, então, ó, vou selecionar isso aqui para para nós não nos perdermos. Perdão. Então, nós temos, ó, o atleta A, o atleta B e o atleta C. Então, nós temos a primeira bateria, vou colocar primeira bateria e segunda bateria. Vou criar meio que uma tabela aqui, tá bom? Tem uma régua aqui, perdão. Criei como se fosse uma tabela. Para ficar sempre melhor as informações. Então, vamos lá, vamos preencher ela. Então, na primeira bateria, o atleta A percorreu 5.690 metros. O atleta B percorreu 55.900. Ó, DM, isso aqui é decímetro, né? Não pensa que esse cara percorreu muito mais não, porque aqui a unidade de medida é diferente, tá em decímetros. E o atleta C percorreu 5,7 km, certo? Na segunda bateria, o atleta A percorreu 5,72 quilômetros, o atleta B percorreu 5.600 metros e o atleta C percorreu 5.699 metros. Qual foi o atleta vencedor? Ó, o vencedor foi aquele que obteve a melhor média das 2 baterias. Qual foi o atleta? Então, observa o seguinte, pessoal. Primeiro, a gente vai ter conversões, né? Porque não dá para somar, por exemplo, decímetro com metro. Perceba que a unidade de medida que mais aparece é o metro, ó, metro. Então, vamos converter esse decímetro, esse quilômetro e esse quilômetro, tudo para metro.
Então, praticamente, pessoal, é o seguinte, ó. O que a gente vai fazer é o seguinte. Vamos pegar aqui mesmo, tá? Depois eu resolvo ir em outro lugar. Então, vou fazer um pontilhado aqui, tá? Então, eu preciso converter, primeiro aqui, ó, 55.900 decímetros para metro. Se a gente observar, pessoal, se a gente lembrar bem das unidades de medida, lembra lá, a gente tem metro aqui e a gente tem o decímetro logo do lado. Se você vir nessa direção, você multiplica por 10. Se você vir nessa direção, você divide por 10, tá bom? Então, pessoal, eu vou pegar esse valor. Se eu estou em decímetro e quero ir para metro, eu estou aqui e quero vir para cá, divido por 10. Então, eu vou pegar esses 55.900 e vou dividir por 10. O resultado já vai estar em metros. E pegar esse valor e dividir por 10 equivale a cortar esse zero. Então, praticamente vai ficar 5.090. 5.090 o quê? Metros, tá bom? Então, convertendo agora 5,7 quilômetros para metros. Então, 5,7 quilômetros eu quero converter também para metro. Se a gente lembrar, pessoal, quando eu quero converter quilômetro para metro, olha, quando eu vou converter quilômetro para metro, eu tenho que dar 3 saltos. Existem 2 unidades de medida aqui que não estão sendo, que eu não coloquei. Então, para você sair do quilômetro e chegar no metro, você dá 3 saltos. E cada salto você multiplica por 10. Então, 10 vezes 10 vezes 10 equivale a multiplicar por 1.000. Da mesma forma, se eu estou em metro e quero passar por quilômetro, a minha base, o fator de divisão é 1.000. Então, se eu estou em quilômetro e quero chegar para metro, eu tenho que multiplicar por 1.000. Então, vou pegar esse valor que eu tenho, 5,7, e multiplicar por 1.000. Isso equivale a 5.700 metros, tá bom? E por último, pessoal, para a gente finalizar, eu tenho que converter 5,72 km para metro. Só que essa conversão, eu já falei, né? Vou pegar o que eu tenho, que é 5,72, e multiplicar por 1.000. Esse resultado vai ser igual a, cortando esses 2 zeros, né? 5.720 metros. Então, ó, feitas essas conversões, eu já tenho esse resultado, e tenho esse daqui. Fiz as conversões necessárias. Então, essa tabela aqui, pessoal, praticamente se tornou a seguinte tabela. Primeira bateria, segunda bateria. Então, vou fazer aqui, né, um esqueminha para ficar bem organizadinho. Então, pessoal, o A na primeira etapa fez 5.690 metros. Depois ele fez, ó, aqui em relação a, ó, 5.720 metros. O B, ele fez, estava em decímetro, né? Eu converti 5.590 metros e depois 5.600 metros. E por último, 5,7, 5.700. 5.700 metros e 5.699. O campeão, pessoal, aquele que teve a melhor média. Sabe o que é a média entre essas duas medidas? É um valor obtido fazendo o seguinte cálculo. Eu somo os dois e divido por 2. Então, a média entre dois números, pessoal, é a soma deles dividido por 2. Então, eu vou calcular a média do A, a média do B e a média do C, tá bom? Então, vamos lá. Vou chamar de média do A, média do B e média do C. O que é a média do A? Ó, vou passar a barra de divisão, barra de divisão, barra de divisão. O denominador é sempre 2, tá? 2, 2 e 2. E em cima eu faço a soma. Então, é 5.690 mais 5.720,
5.690 mais 5.720. O atleta B, ele fez 5.590 e 5.600. Então, 5.590 mais 5.600. E por último, pessoal, a média disso é 5.700 e 5.699. 5.700 mais 5.699. O resultado, pessoal, vai estar em metros, tá bom? Não se esqueça disso. Então, a gente precisa fazer essa soma e dividir por 2. Fazendo os cálculos, pessoal, aqui eu vou usar o recurso para a gente agilizar e o vídeo não ficar muito longo, tá? 5.690 somado com 5.720 dá 11.000. Essa barra aqui, tá bom? 11.410 dividido por 2. E se eu fizer esse resultado, vai dar 550, 5.500, 5.700, 5.705. Tá bom, pessoal? Então, essa daqui foi a média das duas etapas, 5.755 metros. O segundo, pessoal, seria, se eu somar os dois, vai dar 10.000, 11.190. E esse resultado eu ainda vou dividir por 2. Então, 11.190 dividido por 2, isso daria 5.500 mais 95. Isso. Então, 5.595, certo? Então, pessoal, por último, vai dar os 5.700 e 5.699, que daria 11.400, mas vai dar 11.399. E 11.399 dividido por 2, né? Equivale a, não vai dar um número inteiro, tá bom? Então, 11.399 dividido por 2 daria aproximadamente 5.699,5, tá bom? Então, qual desses valores, desses três valores é o maior, pessoal? É óbvio que é o primeiro, né, 5.700, outros são da ordem de 5.500, 5.700. Então, o vencedor é o atleta A, tá bom? Então, o atleta A é o vencedor dessa competição. E por último, pessoal, ao final da bateria, o atleta B passou mal e foi atendido pelo médico. Depois dos exames clínicos, o médico receitou um antibiótico de 875 mg por comprimido, 2 vezes ao dia, por um período de 1 semana. Quantos gramas de antibiótico o atleta B vai consumir até o final do tratamento? Vamos lá, são 875 mg por comprimido, 2 vezes ao dia. Então, são 2 comprimidos por dia durante 7 dias. Então, quantos comprimidos ele vai tomar, pessoal? Ora, 2 comprimidos por dia durante 7 dias são 14 comprimidos. E cada comprimido tem 875 miligramas. Então, pessoal, eu preciso fazer qual operação? Preciso fazer a operação de 14 vezes 875. Afinal, esse resultado vai dar o total de miligramas que foi consumido durante todo o tratamento, ok? Então, se a gente fizer essa operação, vamos lá. 4 vezes 5, 20. Põe o 0, sobe 2. 4 vezes 7, 28. Mais 2, 30. Põe o 0, sobe 3. 4 vezes 8, vai dar 16, 32. 32 mais 3, 35. Põe mais. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 8, 8. Fazendo a soma, tá? Unidade embaixo de unidade. Aqui dá 12. Sobe 1, 4, 12. Ou seja, ela consumiu equivalente a 12.250 miligramas, tá bom? Mas qual que é a pergunta dele? Vamos voltar. Quantos gramas do antibiótico ele vai consumir até o final do tratamento? Então, eu preciso transformar isso em gramas. Agora, vamos utilizar aquela primeira tabela que foi dada. Onde eu estou? Estou aqui, ó, miligrama. Onde eu quero chegar? Grama. Quantos saltos eu vou ter que dar, pessoal? 1, 2, 3, ó. Primeiro, segundo, terceiro. A cada salto eu vou dividir por 10. Só que dividir por 10, por 10 e por 10 equivale a dividir ao todo por 1.000. Então, eu preciso pegar 12.250
e dividir por 1000. Esse resultado já vai estar em gramas, tá bom? Então, ó, posso cortar um zero, praticamente fica 1.225 dividido por 100. Isso em gramas. E dividir por 100, pessoal, basta deslocar a vírgula. Cadê a vírgula? Ó, isso aqui é um ponto, não confunda. O ponto separa a primeira casa de milhar da casa de centena, tá bom? Então a vírgula estaria aqui. Deslocando duas casas para a direita, né? Eu paro em 12,25 gramas de antibiótico, certo, pessoal? Então é isso. Estou à disposição de todos, é só me procurar. Um abraço.